Foi numa época em que eu só queria distância da cidade, do barulho e das pessoas que me lembravam quem eu costumava ser. Aceitei um trabalho simples, quase sem pensar. Instalar um sistema de captação de água em uma propriedade rural perto da Serra do Piauí. O dinheiro era pouco, mas a promessa de silêncio, mato e céu aberto me atraiu mais do que qualquer valor. Eu não conhecia a região, só sabia que era isolada, seca e rodeada de morros, alguns dos quais as pessoas chamavam de serras, mesmo que fossem mais baixos do que o nome sugeria. Peguei a estrada num ônibus velho e fui deixado em um vilarejo onde o tempo parecia ter parado. Nem sinal no celular, nem placas com nomes, nem pressa. Tudo ali era mais lento, até os olhares. No início, não reparei em nada estranho. Havia um sossego que me parecia saudável, quase terapêutico. A casa onde fiquei era de um senhor chamado Seu Raimundo, homem calado, pele curtida de sol e olhar firme demais para alguém que só criava galinhas. Ele me recebeu sem simpatia, mas com respeito, o que era mais do que eu esperava. Me mostrou o poço seco, os canos danificados e o local onde eu montaria a caixa d'água. Nada fora do comum. Trabalhei o dia todo em silêncio e à noite comi um prato de arroz e carne de sol que a filha dele preparou. Até ali, tudo corria bem. Foi depois do jantar que percebi o clima mudar. Seu Raimundo trancou as portas com cadeados pesados, apagou as luzes da sala e acendeu apenas uma lamparina na cozinha. Disse que era melhor economizar energia, mas o gesto me pareceu mais ritual do que necessidade. Eu estranhei, mas não questionei. Quando fui dormir, ouvi um som do lado de fora, um uivo. Longe, mas não tão longe quanto eu gostaria. Na hora, ri de mim mesmo. Pensei que fosse algum cachorro solto nos arredores. Mas não era um som comum. Tinha um arrasto na garganta, como se fosse um lamento antigo, puxado do fundo de alguma coisa viva e ferida. Na manhã seguinte, perguntei casualmente se havia lobos naquela região. Seu Raimundo parou de mastigar e me olhou como quem mede palavras. Não tem lobo aqui não, só bicho da noite, mas isso é assunto de quem não dorme direito. Riu sem humor e voltou para o café. Aquilo me deu um desconforto que carreguei pelo resto do dia. Comecei a reparar nas pessoas. Nenhuma criança brincava na rua depois das 4 da tarde. Ninguém andava sozinho e todo mundo parecia olhar para o alto da serra com uma mistura de respeito e temor. Não era normal, mas ainda assim segui com o serviço. 3 dias depois, terminei a instalação e pedi carona até o vilarejo principal. A resposta foi seca. Ninguém vai até lá essa semana. Insisti, e uma mulher mais velha, que vendia milho na beira da estrada, me chamou de canto. Se eu fosse você, não insistia em andar por aí de noite, principalmente perto da serra. Tem coisa que não gosta de visita. Perguntei o que ela queria dizer com aquilo, e ela apenas apontou para o céu, onde a lua começava a crescer. Ele sente quando tem sangue novo por aqui. E você brilha demais. Foi a frase mais estranha que ouvi na vida. E ainda assim fiquei. Parte por teimosia, parte por uma curiosidade burra que sempre me colocou em lugares errados na hora errada. Naquela noite tentei dormir cedo, mas os uivos voltaram. Dessa vez, mais próximos. O som parecia deslizar pelas frestas da casa, entrando como vento. Me levantei e fui até a janela. Vi apenas escuridão e o contorno da serra, recortado pela lua em meia fase. Foi quando percebi algo parado, no limite entre o mato e o terreiro. Um vulto, baixo, largo, imóvel. Não consegui distinguir se era um animal ou uma pessoa. Pisquei. E quando abri os olhos de novo, já não estava lá. O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer ruído.
Um silêncio cheio, como se a noite segurasse a respiração. De manhã, saí cedo e encontrei rastros estranhos perto da bomba d'água. Eram grandes, fundos e tinham algo de errante, como se a criatura andasse com hesitação ou raiva. Não contei a ninguém, apenas tirei fotos que depois sumiram misteriosamente do meu celular. Simplesmente desapareceram da galeria. Aquilo me incomodou profundamente. Comecei a ter pesadelos. Sonhava com a serra se abrindo como uma boca gigante, me engolindo, me digerindo. Acordava com a sensação de que havia sido tocado, como se alguém tivesse segurado meu pulso enquanto eu dormia. Numa dessas noites, resolvi subir parte da trilha que levava até a serra. Era algo que ninguém ali fazia depois do pôr do sol, mas eu não suportava mais a sensação de estar sendo observado sem saber por quem ou por quê. Levei uma lanterna, uma faca pequena e meu cansaço. Subi por 1 hora, até onde o mato começava a ficar mais fechado. Foi ali que ouvi algo se arrastando entre os arbustos. Apontei a lanterna. Nada. Mas o som se repetiu. E então vi 2 olhos brilhando no escuro na altura do meu peito. Não era animal pequeno. Fiquei imóvel, sem saber se corria ou se esperava o fim. Mas os olhos desapareceram, como se tivessem mergulhado na escuridão. Voltei correndo, tropeçando em pedras, galhos e em mim mesmo. Cheguei suado, arranhado e com a respiração em frangalhos. Seu Raimundo não disse uma palavra, apenas me entregou um copo de água e apontou para a porta do quarto. Dormi pouco naquela noite. O som do mato ainda ecoava nos meus ouvidos. A impressão daqueles olhos me seguia mesmo de olhos fechados. E pela primeira vez comecei a aceitar que o que quer que vivesse naquela serra não era apenas folclore, era real. E já sabia quem eu era. Eu devia ter ido embora. Já tinha feito o que me pediram, recebido pelo serviço e experimentado mais do que qualquer visitante deveria ter visto naquele lugar. Mas alguma coisa me puxava de volta àquela serra. Algo invisível, pesado, como se as pedras do caminho tivessem memória e sussurrassem meu nome toda vez que eu tentava esquecer. Nos dias seguintes, evitei a trilha, mas meus olhos voltavam para ela o tempo todo. Seu Raimundo parecia me observar mais do que o normal. Às vezes, quando eu entrava na cozinha, ele já estava ali, calado, me esperando, como se soubesse que eu não tinha dormido bem. E eu não dormia mesmo. As noites tinham ficado ainda mais longas, mais cheias de sons que não pertenciam ao mundo comum. Cada estalo de madeira ou uivo distante me fazia levantar da cama, suado e tremendo. Aquela serra estava viva e não gostava de ser ignorada. Foi numa tarde abafada que conheci o velho Alcides. Ele apareceu do nada, sentado na sombra de um juazeiro na beira da estrada. A barba branca descia pelo peito e os olhos tinham aquela cor de gente que já viu mais do que devia. Me chamou pelo nome antes mesmo que eu dissesse quem era. "Você viu, não foi?" Eu não respondi, mas ele sorriu de um jeito que fez meu estômago afundar. Quem olha, nunca esquece. E quem escuta, é porque já foi chamado. Sentei ao lado dele, sem entender por que obedecia àquele impulso, e comecei a ouvir uma história que parecia mais uma maldição do que um relato. Alcides contou que, há muito tempo, a serra era apenas um lugar comum, mas que depois de uma noite de lua vermelha, um homem voltou mudado. Tinha saído para caçar e voltou arrastando as pernas, sangrando pelos olhos, falando com a voz de outro. Ninguém sabe o que houve de verdade, mas desde então, todo mês, na mesma noite, alguma coisa se levanta das sombras da serra e percorre os arredores. Alguns dizem que é um castigo, outros que é um espírito antigo que se veste de carne.
Eu prefiro pensar que é a terra cobrando o que tomaram dela. As palavras de Alcides eram firmes, mas ditas como quem carrega um fardo. Eu tentei matar aquilo uma vez. Preparei armadilhas, rezei, levei ferro e pólvora. Mas quando ele me olhou, eu vi que não era bicho, era gente amaldiçoada, e pior, ele me reconheceu. Eu quis perguntar o que ele queria dizer com aquilo, mas minha boca não se mexia. Alcides então tirou do bolso um pequeno saquinho de couro e me entregou. Leve isso com você. Vai entender quando chegar a hora. Não tive coragem de recusar. E quando olhei para agradecer, ele não estava mais ali. O banco de pedra onde se sentava estava vazio, como se ele nunca tivesse existido. Voltei para casa com a cabeça girando. Quando abri o saquinho, encontrei um punhado de terra escura, 3 fios de cabelo trançados e um pequeno dente esverdeado que parecia de criança, mas tinha marcas como se tivesse sido corroído por dentro. Aquilo me deu enjoo. Guardei o saquinho na mochila, tentando fingir que nada daquilo tinha acontecido. Mas naquela noite, o ar parecia mais espesso. Um calor estranho tomou conta da casa, como se o chão estivesse fervendo sob os nossos pés. Seu Raimundo não disse nada durante o jantar. A filha dele mal olhou para mim, e quando fui me deitar, a lamparina não acendia. O fósforo queimava, mas a chama não segurava. Era como se a luz tivesse sido arrancada do lugar. Foi aí que ouvi. Primeiro, o ranger da madeira. Depois, o som de algo roçando na parede. Como se unhas, não humanas, arranhassem a superfície de barro e cal. Fiquei imóvel. A janela tremia com o vento que, até então, não existia. E então veio o cheiro. Um fedor de pelo molhado, terra apodrecida e carne crua. A garrafa d'água na cabeceira explodiu com um estalo seco. O quarto mergulhou num silêncio tão denso que eu podia ouvir meu próprio sangue. E foi nesse momento que percebi. Havia algo do lado de fora, parado, esperando. E de alguma forma, sabia que eu estava ali. Respirei fundo, levantei da cama com os pés descalços e caminhei até a janela. Abri devagar. O ar que entrou parecia pesar 1000 quilos. E então vi. Entre as sombras da serra, 2 pontos brilhavam. Não era reflexo, eram olhos. Altos demais para um homem, inteligentes demais para um animal. Fechei a janela com as mãos tremendo. A criatura não se mexeu, não avançou, apenas me olhava, como se esperasse algo de mim. Talvez uma resposta, talvez uma aceitação. Deitei sem dormir, com os olhos abertos até o dia clarear. Quando levantei, fui direto à trilha. Andei sem pensar, guiado por um impulso que não era meu. Lá em cima, na beira da mata fechada, encontrei algo que não esperava. Pegadas, mas não só de bicho. Eram pegadas humanas misturadas a marcas de garras, como se uma mesma criatura tivesse 2 corpos em um. As árvores próximas estavam arranhadas com sulcos profundos na madeira, e o chão tinha marcas de algo arrastado. Foi ali que percebi. Aquilo estava tentando deixar um recado, ou talvez um convite. Voltei para casa em choque. Seu Raimundo me esperava na varanda. Não falou nada, apenas olhou para o meu pescoço. E então, com a voz mais firme que já ouvi, ele disse: "Ele marcou você." Eu queria rir, queria gritar, mas só consegui perguntar: "O que ele quer?" E a resposta foi curta, mas definitiva: "Que você volte e que olhe e que aceite." Sentei ali mesmo, com o coração martelando dentro do peito, sentindo o peso do saquinho de couro que ainda carregava no bolso. E entendi, pela primeira vez, que eu não era mais visitante. A serra me tinha. Não sei bem quando começou, mas foi depois daquele dia na trilha que passei a sentir as mudanças no corpo.
Não eram grandes no começo, nada que alguém pudesse ver de fora. Era mais dentro, mais silencioso. Uma espécie de calor que subia pelas costas sem aviso, como se minhas entranhas começassem a acordar. Eu andava mais atento. Os sons ficavam mais nítidos. O barulho do vento entre as folhas, o estalar de um graveto à distância, o movimento das galinhas no terreiro, tudo parecia ampliado, como se meu corpo estivesse tentando me preparar para algo. Os sonhos também mudaram. Antes eram fragmentados, sem sentido. Agora eu sonhava sempre com a serra, com ela me chamando, com árvores se curvando para abrir passagem, com uivos e sangue. Acordava no meio da madrugada com o peito ofegante, o lençol empapado de suor e a garganta seca. Sentia um gosto de ferro na boca, como se tivesse mordido a própria língua. Certa manhã, ao me olhar no espelho, percebi que havia marcas nos meus braços. Eram como arranhões, mas em sequência curvados, paralelos. Como se algo, ou alguém, tivesse passado as garras ali. Tentei esconder com mangas compridas, mas seu Raimundo notou. Não perguntou nada, mas naquele mesmo dia colocou uma cabaça cheia de sal grosso atrás da porta do meu quarto. Comecei a perceber que as pessoas da vila me evitavam. A filha de Raimundo não me servia mais comida sem antes fazer o sinal da cruz. As crianças paravam de brincar quando eu passava. Os cães latiam ao me ver. Um deles me atacou. Mordeu minha perna com tanta força que precisei de pontos. O dono jurou que nunca tinha visto o bicho agir daquela forma. Voltei à trilha, dessa vez durante o dia. Levei o saquinho que Alcides tinha me dado, mesmo sem saber por quê. Subi com um pressentimento ruim, como se estivesse indo ao encontro de algo que já vivia dentro de mim. Ao chegar perto da clareira onde vi os olhos pela primeira vez, senti o chão tremer. Mas não era um tremor físico. Era como se a própria terra respirasse embaixo de mim. Me ajoelhei sem entender o motivo. E ali, naquele silêncio, abri o saquinho. Espalhei o conteúdo no chão, como se fosse parte de um ritual que meu corpo já conhecia mesmo que minha mente negasse. A terra absorveu o pó. O dente sumiu entre os galhos. E então eu ouvi de novo o uivo. Dessa vez não viera de longe. Veio de dentro da serra e ressoou dentro de mim como se fosse minha própria voz. Desci apressado, com o coração disparado e as mãos frias. Ao chegar na casa, Raimundo estava esperando. Me olhou como se já soubesse. Tá chegando a lua cheia. Falei que iria embora, que aquilo tinha ido longe demais. Ele apenas balançou a cabeça. Você não vai conseguir. Argumentei, ameacei, supliquei. Mas no fundo, eu já sabia. Naquela noite, tentei fugir. Esperei todos dormirem, peguei minha mochila e saí a pé, decidido a pegar a estrada. Mas depois de alguns minutos caminhando, percebi que estava no mesmo lugar. A estrada se repetia, como se estivesse girando em círculos. As árvores, as cercas, as pedras, tudo era igual. Era como andar dentro de um sonho ou de uma armadilha. Sentei no chão, ofegante, e comecei a chorar. O medo não era mais da criatura, era de mim mesmo, do que eu estava me tornando. Os dentes doíam, os ossos também. As juntas estalavam como se não coubessem mais no meu corpo. Era como se estivesse crescendo por dentro, mesmo sem aumentar por fora. Me arrastei de volta até a casa, com o corpo latejando. Dormi um sono pesado, sem sonhos. E acordei com a boca manchada de vermelho. Pensei que fosse sangue, mas era terra. Terra escura como a do saquinho. Estava embaixo das unhas, nos dentes, no cabelo, como se eu tivesse cavado algo dormindo, ou como se alguém tivesse me enterrado e eu tivesse voltado sozinho. A lua cheia se aproximava. As noites ficavam mais abafadas.
As lâmpadas da casa começaram a queimar sem motivo. Moscas apareciam em grande quantidade no quintal. Um cheiro estranho começou a impregnar tudo. Não era lixo nem animal morto. Era um cheiro de fim, de carne prestes a virar osso. Alcides apareceu novamente, dessa vez na varanda. Disse que o ciclo estava prestes a se fechar, que ou eu aceitava e aprendia a viver com isso, ou seria consumido. Você pode correr, mas vai correr em círculos. O que entrou em você não precisa de estrada para te achar. Perguntei se havia cura. Ele riu. Tem escolha. Cura não. Comecei a escrever tudo num caderno velho. Cada sensação, cada sonho, cada mudança. Como se ao registrar aquilo eu pudesse manter minha consciência de pé. Mas até a escrita começou a falhar. As palavras escapavam da minha memória. Às vezes, eu esquecia o próprio nome. Outras, lembrava de coisas que nunca vivi, como caçadas em noites escuras, como correr com 4 patas, como farejar o medo alheio. Já não sabia se eram lembranças ou visões. Tudo misturado. Me sentia feito um copo rachado, sendo enchido com um líquido grosso, antigo, que escorria pelas frestas da razão. Na noite anterior à lua cheia, senti algo mudar no vento. O ar pesava mais. O chão parecia respirar sob meus pés. A serra, lá ao longe, parecia me chamar de novo. Não com som, mas com presença. Seu Raimundo colocou uma faca debaixo da minha cama e deixou uma vela acesa na sala. Ninguém falou nada. Todos apenas esperaram. Como se a vila inteira soubesse que o novo ciclo estava começando e que agora era a minha vez. A última noite chegou sem pressa. Desde o fim da tarde, o céu já parecia outro. A luz se dissolvia mais rápido, como se estivesse fugindo daquilo que viria depois. Não havia barulho de galinha, nem conversa entre os vizinhos. Até os cachorros, que normalmente latiam à toa, ficaram calados. O silêncio não era comum. Era um aviso, um luto antecipado. A casa de seu Raimundo estava tomada por um calor estranho que não vinha de fora. Era um calor que saía de dentro das paredes, do chão, de mim. Sentei na beira da cama com a garrafinha de água nas mãos, mas não bebi. Minha garganta estava seca, mas não era sede. Era um aviso também, como se o corpo soubesse que algo ali não adiantaria mais. A noite caiu como uma cortina pesada, sem estrela, sem vento. E a lua, quando apareceu, não era só cheia, era enorme, vermelha, pulsante, como um coração antigo batendo sobre nós. Ao vê-la, entendi que não havia mais nada que eu pudesse fazer para escapar. Me levantei, coloquei os sapatos, olhei pela última vez para dentro do quarto e saí. A trilha já conhecia meus passos. O mato se abria sozinho. A serra parecia respirar com mais força, como se estivesse acordando junto comigo. Cada árvore, cada pedra, cada pedaço de chão me reconhecia, e eu reconhecia todos eles. Subi sem pressa, como se aquela caminhada fosse uma repetição de algo que já vivia em outro tempo, com outro corpo. Ou talvez com este mesmo corpo, mas com uma alma mais antiga. No alto da trilha, a clareira me esperava. Era a mesma de antes, mas havia algo diferente. O ar estava denso e o cheiro era forte, de terra molhada, de pelo queimado, de sangue que ainda não caiu. No centro havia um círculo de pedras, e dentro dele, um homem, ou o que restava de um. Era Alcides, sentado de costas, olhando para o céu. Quando me aproximei, ele falou sem virar o rosto. Você voltou, eu sabia. Perguntei o que estava fazendo ali, e ele respondeu com calma. Fechando o ciclo. Seus ombros tremiam. A pele pendia como tecido velho. Fiquei segurando por tempo demais. Achei que dava para prender isso dentro de mim, mas não dá. A fera sempre encontra uma saída, e quando ela não acha, ela cava. Me sentei diante dele, com a lua entre nós dois. Então é isso? Perguntei. É só aceitar e esperar? Alcides riu, e seus dentes estavam escurecidos, quase pontiagudos. Você não entende. Não é sobre se transformar. É sobre deixar de fingir.
O que você tem aí dentro não é novo, sempre esteve. Eu só ajudei a acordar. O vento soprou forte e o mato se curvou. A pele dele começou a rachar, como se queimasse por dentro. Seus olhos brilharam por um instante, mas sem dor. Era alívio. Ele se deitou no chão e olhou para mim. Agora é contigo. Cuida dela, cuida da serra. Cuida do medo. E então morreu, sem barulho, sem espasmo, só sumiu. Fiquei ali, parado, com o corpo em chamas. Algo dentro de mim se abriu. Não era dor, era libertação. A pele ficou mais apertada, os ossos pediram mais espaço. Os dentes coçavam como faca querendo sair da boca. Eu não gritei, não fugi, apenas me levantei e deixei que fosse. A primeira transformação não é como nos filmes. Não tem estalo de osso nem uivo teatral. É uma entrega lenta, silenciosa, como se o corpo cansasse de fingir que é só carne. É o momento em que a alma mostra os dentes. Me vi de pé, maior, mais forte, mais fundo. Meus olhos enxergavam longe. Meu nariz farejava medo no ar. Meus pés, agora patas, sentiam as pulsações da terra. E então uivei. Não por dor, mas por retorno. Desci a serra correndo com o mundo embaixo de mim. As árvores se curvavam, as sombras fugiam. Eu não era mais homem, mas também não era só bicho. Era uma junção impossível das duas coisas. E pela primeira vez entendi por que o povo tem medo do escuro. Não é por causa do que está escondido, é porque o escuro reconhece quem pertence a ele. E agora eu era parte disso. Passei pela vila, mas não entrei. Olhei de longe com olhos que sabiam mais do que deviam. Vi as portas trancadas, as luzes apagadas. Todos sabiam, todos sentiram, e ninguém ousou sair. Fiquei nas matas por 3 noites. A cada madrugada sentia mais controle. Não era apenas uma fera, era um vigilante, uma maldição que aprendeu a andar em silêncio. Aprendi a voltar para o corpo, a me lembrar do que fui, mas nunca completamente, porque uma vez que você cruza essa fronteira, não tem retorno. O velho Alcides me disse a verdade. O que estava em mim sempre esteve. Eu só precisei olhar. Hoje caminho pela vila como um homem comum. Trago no pescoço o dente que encontrei dentro do saquinho, agora pendurado num cordão. As pessoas me respeitam ou me temem, mas não falam comigo. E eu prefiro assim, porque sei o que sou, e eles também. De tempos em tempos alguém novo aparece, um viajante, um curioso, um homem como eu era, e a serra observa. Se ela o escolhe, eu sinto, e então me aproximo, conto o que precisa ser dito, mostro o que precisa ser visto, e aguardo. Nem todos têm coragem de ouvir, mas os que ouvem nunca esquecem, e alguns deles voltam, assim como eu voltei. A lua cheia já não me ameaça. Ela me pertence, ela é meu espelho. E quando brilha vermelha no alto da serra, eu sorrio, porque sei que ali, nas pedras, nos ventos e nas sombras, ainda sou lembrado. E se um dia você passar por aquela trilha e sentir um calafrio sem motivo, não olhe para os lados, siga em frente. Não responda se ouvir seu nome, e se alguém lhe oferecer um saquinho de couro, recuse. Não porque é mentira, mas porque se aceitar, nunca mais será o mesmo.